Ora, boa tarde novamente, agora já revigorados com o café. Daremos então início ao nosso painel sobre regulação e neste painel abordaremos alguns dos desafios que a emergência e o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial generativa têm colocado ao direito. Alguns desses desafios são particularmente queridos e já foram aqui mencionados na primeira parte da tarde, mas, enfim, felizmente para a audiência, não é para me ouvir que aqui vieram, mas sim os nossos três oradores deste painel. Começando as apresentações, então, pela Inês e seguindo a ordem que vou seguir a dar a palavra. Temos connosco a doutora Inês Matos Pinto, consultora no Parlamento Europeu, do Grupo Parlamentar do SID para Assuntos Jurídicos e Digitais. O doutor Luís Barreto Xavier, que presumo que dispensa apresentações na Abreu Advogados, mas ainda assim Presidente do Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados e professora na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona, entre outras matérias, uma disciplina sobre Direito da Inteligência Artificial, e o professor Henrique Sousa Antunes, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde coordena o nosso grupo de investigação em Direito e Inteligência Artificial. A ordem das intervenções obedece a um critério lógico, conforme perceberão, e darei então, sem mais delongas, a palavra à Inês. Inês, obrigado. Obrigada. Muito boa tarde a todos os participantes, bem como aos meus colegas de painel. Queria começar por agradecer o convite às entidades organizadoras, em especial ao professor Luís Barreto Xavier, e também explicar muito rapidamente a razão da minha ausência, que se deve essencialmente a outras aventuras legislativas da União Europeia que requerem a minha presença física hoje aqui em Bruxelas. O professor Tito Renda já apresentou um bocadinho as minhas funções aqui no Parlamento e, portanto, resta-me apenas ressalvar que a minha participação hoje é feita naturalmente numa perspectiva mais pessoal e as opiniões possivelmente manifestadas também serão a esse título prestadas. Devo dizer também que, tendo acompanhado as discussões dos painéis anteriores, é muito interessante ver como todas estas perspectivas que abordamos hoje aqui estão interligadas. Já foram mencionadas uma série de questões muito pertinentes e que tiveram lugar bem presente nas discussões que tiveram lugar também aqui no Parlamento ao longo dos últimos meses em que foi negociada a posição negocial da instituição, mas antes de entrar em mais detalhe relativamente a essa posição, gostaria de começar por vos dar algum contexto em relação às discussões aqui no Parlamento e, se me permitem apenas um segundo para tentar mudar o slide da apresentação, penso que já estará entretanto mudado, muito bem. Portanto, a regulação da inteligência artificial é uma prioridade legislativa deste mandato. Foi muito assumida essa prioridade pela agora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já na altura em que foram publicadas as orientações políticas para o mandato em 2019. Entretanto, como muitos de vocês poderão também saber, foi criada pela Comissão Europeia um grupo de peritos de alto nível em inteligência artificial, que nomeadamente teve como tarefa redigir um conjunto de diretrizes de caráter ético que deverão guiar a abordagem regulatória da União Europeia relativamente à inteligência artificial e, mais tarde, também ainda em 2020 ou em 2020, tivemos a publicação do White Paper on Artificial Intelligence, a European Approach to Excellence and Trust, onde a Comissão Europeia essencialmente começa a explorar a proposta que viria mais tarde a apresentar aos co-legisladores e onde acaba também por frisar aquela que entende ser, digamos, o competitive edge da União Europeia relativamente a outros ordenamentos jurídicos internacionais, porque, como saberão também, noutros campos regulatórios, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados pessoais, existe aquilo a que se chama o Brussels Effect, ou seja, a União Europeia tem claramente um papel liderante na abordagem regulatória que tem
vindo a ter em assuntos e questões muito importantes como a proteção dos dados, e o que se vê seguidamente a adoção dessa abordagem são outros ordenamentos jurídicos a adotar posições semelhantes, ou pelo menos a tomar como ponto de referência aquilo que é feito na União Europeia. Entretanto, o que eu gostava também de frisar aqui hoje é que existe todo um corpo de trabalho parlamentar que precede a proposta da Comissão e, entretanto, também já a adoção da posição negocial do Parlamento, e que é muito interessante frisar, precisamente porque não ocorre em relação a todos os tópicos sobre os quais o Parlamento Europeu trabalha. Ou seja, aqui temos um exemplo na inteligência artificial da junção de uma série de capacidades que existem dentro da estrutura da instituição que é o Parlamento Europeu, desde o European Parliament Research Center ao STOA Panel, uma série de subentidades da organização que, ao longo de diversos meses, vieram a trabalhar em diferentes aspectos. Como saberão também, o trabalho do Parlamento é dividido entre comissões parlamentares que incidem sobre diferentes tópicos, nomeadamente a comissão que eu sigo mais de perto, a Comissão de Assuntos Jurídicos. E várias destas comissões foram adotando relatórios próprios, ou seja, relatórios que se focavam no tópico da inteligência artificial sob o ponto de vista das suas competências exclusivas. E uma dessas comissões foi precisamente a Comissão de Assuntos Jurídicos, que em outubro de 2020 adotou um relatório, uma resolução legislativa que continha recomendações à Comissão sobre um regime relativo a aspectos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas. Este tipo de resolução é muito interessante porque acaba por ser uma forma de colmatar a falha ou a falta de iniciativa legislativa direta do Parlamento enquanto instituição, ao contrário do que se vê nos Estados-membros em relação aos Parlamentos nacionais. E com base numa resolução deste caráter, ou seja, de caráter legislativo, em que o Parlamento, no fundo, diz à Comissão de que forma é que gostava que a Comissão propusesse ou abordasse um assunto do ponto de vista regulatório, com base nesta resolução, a própria Comissão Europeia, ao apresentar o AI Act, que hoje conhecemos como Regulamento da Inteligência Artificial, ou a Proposta de Regulamento da Inteligência Artificial, vai responder diretamente a esta resolução do Parlamento. Aliás, se lerem o Explanatory Memorandum da proposta da Comissão, está lá especificada essa resposta, ou esta resolução, e falo precisamente com base no artigo 225 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que dispõe essencialmente que, quando o Parlamento toma este tipo de iniciativa legislativa, a Comissão deve, dentro de um determinado período de tempo, responder a essa iniciativa e, em casos em que não apresenta uma proposta, deve fundamentar o porquê de não o ter feito. Obviamente, estas são nuances do funcionamento legislativo da União Europeia que eu penso serem interessantes e, uma vez mais, muito ativas no que diz respeito ao tópico da inteligência artificial. Tendo em conta a distribuição de competências internas do Parlamento Europeu, uma vez apresentada a proposta da parte da Comissão Europeia, a proposta foi distribuída, digamos, numa co-rapporteurship, portanto, duas comissões parlamentares igualmente responsáveis pela redação da posição negocial do Parlamento em relação a esta proposta, sendo elas a Comissão do Mercado Interno, onde tivemos um relator do Grupo dos Sociais e Democratas, e a Comissão de Justiça e Assuntos Internos, onde tivemos um relator do grupo do Renew Europe, que corresponde essencialmente aos liberais em Portugal. E tivemos também, por força da natureza e do funcionamento do Parlamento enquanto instituição democrática, tivemos ainda muito envolvidos neste processo de redação as comissões dos assuntos jurídicos, uma vez mais tendo em conta também todo o trabalho precedente, e aqui devo dizer que alguns dos aspectos em que já incidiram os painéis anteriores, como por exemplo as questões ligadas à proteção da propriedade intelectual, foram também elas objeto de relatórios específicos
de comissões como a Comissão de Assuntos Jurídicos, que é, aliás, responsável pela questão, tudo o que tem a ver com a proteção da propriedade intelectual, e, portanto, existem já vários relatórios que podem ser consultados em que o Parlamento incide especificamente sobre este tipo de questões. Para além da Comissão de Assuntos Jurídicos, tivemos ainda opiniões da parte da Comissão do Ambiente, dos Transportes e da Cultura. Uma vez começadas as negociações dentro do Parlamento, que aliás levaram bastante tempo, e eu penso que não só esse tempo é justificado, como explica também o nível de complexidade exigido relativamente à evolução de uma tecnologia que está em constante mudança, e portanto aqui vemos já a dificuldade em ter a parte regulatória a acompanhar o desenvolvimento tecnológico. E um dos desenvolvimentos que vimos ao longo das negociações, que explica também toda esta dinâmica, foi literalmente a explosão da conversa à volta do ChatGPT. Porque antes da atenção pública e mediática que foi tida em relação ao ChatGPT, o que existia, pelo menos no seio das discussões do Parlamento, era já uma intenção muito clara, uma discussão, aliás, muito clara, em relação à necessidade de regular aquilo a que se chamam os sistemas de uso geral de inteligência artificial, sendo que o ChatGPT é um dos tipos de aplicação desse tipo de sistemas, mas uma vez chegada à praça pública, se assim pudermos colocar a questão, a forma como podem ser utilizados estes tipos de sistema de uso geral, tornou-se ainda mais evidente a necessidade de nos debruçarmos sobre este tipo de sistemas, e foi mesmo o impulso principal para uns meses mais tarde, ou umas semanas mais tarde, vermos no texto final adotado aquilo que mais tarde abordarei, que são os artigos específicos da posição negocial do Parlamento relativamente a este tipo de sistemas. Terminar esta contextualização falando um bocadinho da negociação política, que é fundamental para o resultado final da legislação e que, embora hoje estejamos a incidir nos aspectos de natureza jurídica, acaba por ser também importante mencionar, porque explica algumas, se não todas, aliás, as opções que são tomadas e explica principalmente o resultado final que vemos no texto adotado pelo Parlamento e que veremos eventualmente adotado ou acordado entre os co-legisladores, porque já houve outro painel onde esta dicotomia ou esta tensão foi mencionada, mas um dos grandes desafios na regulação da inteligência artificial é precisamente o equilíbrio, ou encontrar o equilíbrio entre, por um lado, a necessidade ou o interesse em inovar e, até do ponto de vista geopolítico da União Europeia, promover a competitividade da União e, por outro lado, proteger, salvaguardar aquele que é, ou aqueles que são os direitos protegidos pelo ordenamento jurídico europeu, e esta tensão é onde nós vemos muitas vezes diferentes grupos ou diferentes eurodeputados ou eurodeputadas ter posições distintas ou colocar ênfase num aspecto em detrimento do outro. E, portanto, aqui, de uma forma muito generalizada, o que nós vimos, pelo menos em relação à regulação da inteligência artificial generativa, foi muito claramente uma oposição de alguns grupos mais à direita do espectro político em relação a ter o mesmo nível de requerimentos ou de obrigações para este tipo de inteligência artificial, que terão eventualmente os sistemas categorizados enquanto alto risco, e mais à esquerda a intenção de ter uma equivalência desses requerimentos ou dessas obrigações. Não existindo a possibilidade de agradar ambos os campos de opinião, obviamente que aqui o compromisso político acaba por ser, ou acabou por ser neste caso, porque nem sempre esse compromisso é possível, e em algumas questões que estão relacionadas também com o AI Act não foi necessariamente possível esse compromisso, mas nesta questão em particular o compromisso a que se chegou foi criar uma abordagem nivelada no que diz respeito à regulação da inteligência artificial generativa, ou mais geralmente falando, da inteligência artificial de uso geral. Passando agora para o próximo slide e pedindo-vos uma vez mais um momento para o fazer.
continuar com a posição comum, ou falando um pouco sobre a posição comum do Conselho da União Europeia, que é extremamente importante, porque obviamente eu hoje estou a incidir mais sobre aquele que tem sido o trabalho e o resultado das negociações internas do Parlamento Europeu enquanto co-legislador, mas o que vai acontecer no próximo semestre é que o Parlamento, enquanto co-legislador, vai se sentar face ao outro co-legislador, que é o Conselho, e aqui existe já desde dezembro de 2022 a posição comum entre todos os Estados-membros e no que diz respeito, em particular, aos sistemas de inteligência artificial generativa. Portanto, como podem ver no slide, o texto do Conselho especifica que certas obrigações para sistemas de inteligência artificial de alto risco deverão ser também aplicáveis a sistemas de inteligência artificial de uso geral, General Purpose AI, so-called General Purpose AI, quando estes últimos são integrados nos primeiros. Veremos mais tarde que esta é também uma linha de pensamento adotada pelo Parlamento, onde o Parlamento vai divergir, ou já existe claramente uma diferença de abordagem entre as duas instituições, no que diz respeito ao segundo ponto, ou seja, na posição do Conselho o que está previsto é que a aplicação destas obrigações não será direta, mas carecerá de um ato de implementação da parte da Comissão, que determinará como as obrigações em causa deverão ser aplicadas em relação aos sistemas de inteligência artificial de uso geral, com base numa consultação e avaliação de impacto e tendo em conta as características específicas destes sistemas, bem como a cadeia de valor relacionada, a execuibilidade técnica e desenvolvimentos tecnológicos e de mercado. Portanto, neste contexto, muito resumidamente, é esta a posição já adotada pelo Conselho da União Europeia e que terá de encontrar um equilíbrio com a posição agora recentemente adotada pelo Parlamento. Entretanto, no que diz respeito à posição do Parlamento e datas e números, porque creio que ser informação também pertinente para partilhar convosco hoje, a posição do Parlamento foi adotada na semana passada, quinta-feira, 11 de maio, pelas duas comissões que lideram a redação da posição negocial da instituição e foi adotada com uma maioria bastante alargada, com 83 votos a favor, 7 contra e 12 abstenções. Um conjunto de dados mais político, mas que não deixa de ser interessante porque reflete também digamos, o apoio que existe subjacente às escolhas jurídicas que são feitas no texto adotado. O voto em plenário está agora previsto para a próxima sessão plenária, que terá lugar em junho, do dia 12 a dia 15, e, como eu também já tive a ocasião de mencionar, uma vez adotada esta posição negocial, o grosso das negociações interinstitucionais entre os co-legisladores terá lugar durante o próximo semestre, sob a presidência espanhola do Conselho da União Europeia. E seguimos, falando então um bocadinho em mais detalhe sobre o mandato negocial do Parlamento. Em resumo, porque como poderão entender, este é, tal como é a própria proposta da Comissão Europeia, um documento bastante complexo, que se foca em diferentes partes da proposta. Creio já ser de conhecimento geral que a abordagem escolhida, e aqui também por ambas as instituições, por ambos os co-legisladores, é a abordagem que se baseia numa categorização de risco. Portanto, o que virá a acontecer é que, com base na categorização e com base na distribuição entre essas categorias, diferentes obrigações estão previstas para diferentes tipos de sistema de inteligência artificial, existindo mesmo usos da inteligência artificial que estão proibidos, porque essa é também outra nuance importante deste texto legislativo, que é o foco não nos sistemas em si, mas no uso que pode vir a ser dado a esses sistemas, e que me parece também, de um ponto de vista pessoal, bastante pertinente, até porque facilita e agiliza um pouco
digamos, a capacidade da legislação se manter fit for purpose, à medida que diferentes evoluções tecnológicas vão tendo lugar, porque, como já disse, um grande risco que se corre é que, mesmo tendo em conta o tempo longo que é necessário para chegar a um acordo político relativamente à forma como vamos regular a inteligência artificial, nesse período de tempo, e o ChatGPT, uma vez mais, é um exemplo primordial disso, podem já ocorrer diferentes desenvolvimentos que vêm, de certa forma, mudar as regras do jogo, mas voltando à posição negocial do Parlamento, e para vos dar apenas uma overview sobre aquilo que diz em relação à AI generativa, não será uma abordagem by default, ou seja, para o Parlamento, a maior parte das obrigações previstas recairá sobre os operadores económicos que integrarem estes temas em aplicações categorizadas como alto risco, ou seja, tal como o Conselho. Mas aqui o Parlamento dispõe que os fornecedores de inteligência artificial de uso geral deverão apoiar os operadores envolvidos subsequentes a cumprirem com as obrigações relevantes através da partilha de toda a informação e documentação relevantes sobre o modelo em concreto. Entretanto, as obrigações mais restritas ou obrigações mais restritas ainda são propostas para os modelos chamados Foundation Models, modelos fundacionais, que são sistemas de inteligência artificial de uso geral com grandes capacidades de potenciar outras aplicações de inteligência artificial, e um exemplo concreto é a Stable Diffusion. Obrigações que incluem, por exemplo, gestão de risco, governança de dados e o nível de robustez do modelo fundacional a ser vetado por especialistas independentes. Dentro desta abordagem nivelada, da qual eu também já falei, o nível mais alto, no contexto da inteligência artificial de uso geral... Consegues ouvir? Sim. E a pedir-te que concluísses, não querendo, enfim, assemelhar-me ao Presidente do Parlamento Europeu, sim. E a pedir-te que concluísses com brevidade. Obrigado. Assim farei. Apenas dizer que dentro desta abordagem nivelada, o nível mais alto aplica-se aos modelos de inteligência artificial generativos, porque em relação a estes existem obrigações de transparência mais fortes. Entretanto, dar-vos apenas as referências no texto do Parlamento que podem consultar publicamente e que encontrarão artigos ou considerandos relevantes neste contexto, no artigo 3º, no artigo 28b, e, como podem ver aqui nos slides que poderão ser disponibilizados mais tarde, vem também aí a definição do Foundation Model, porque, como imaginarão, essa definição é crucial para saber ou para determinar quais são os modelos ou os sistemas de inteligência artificial que deverão respeitar estas obrigações, e aqui partilharia convosco apenas os textos que podemos encontrar na posição do Parlamento. Aqui também o artigo 52, parágrafo 1º da proposta da Comissão, que é, aliás, referido na posição do Parlamento, e terminar, portanto, como pediu o Tito, dizendo apenas que agradeço a vossa atenção e, obviamente, continuaremos a discussão em relação às intervenções dos meus colegas. Muito obrigada. Mas se o limite temporal não for cumprido, é a cabeça do moderador que rola. Portanto, passaria então a palavra ao Luís. Obrigado, Inês. Muito bem. Vamos então prosseguir. A intervenção da Inês, de alguma maneira, toca em vários temas que se cruzam com aquilo que eu vou dizer, e por isso eu tenho a desculpa para ser mais breve. De facto, de que falamos, quando falamos de inteligência artificial generativa, obviamente, falamos de um mapa complexo, que não se reduz ao ChatGPT ou ao GPT-4 e às aplicações que daqui resultam, mas tem hoje muitas variações, tem que ver com criações de vídeos, de programas de computador, de muitos outros conteúdos. E, na verdade, entre o diploma proposto pela Comissão Europeia em 21 de abril de 2021 e que era um sistema de regulação baseado no nível de risco que a Inês referiu, com estes quatro níveis, a ambição
era criar um texto legislativo que fosse future-proof, ou seja, à prova do futuro, resistente ao futuro. Mas, na verdade, é que não resistiu 2 anos, porque 2 anos depois, com aquilo a que nós assistimos nos últimos 6 meses, que foi, de facto, a difusão viral dos novos modelos, que, como ouvimos nesta tarde, resultam, obviamente, de tecnologias que não nasceram ontem, nasceram há muitos anos, foram sendo desenvolvidas, mas, de facto, se massificaram de uma forma avassaladora nestes últimos meses. Isto levou, e já aqui foi referido isso, no próprio Parlamento Europeu, a tomar-se consciência de que era necessário mudar e adaptar e criar regras específicas para a inteligência artificial generativa e, especificamente, para a inteligência artificial fundada nos tais modelos fundacionais, porque este é o conceito que este texto utiliza preferencialmente relativamente à inteligência artificial generativa. Claro que nós aqui estamos num momento em que temos uma série de dilemas do ponto de vista regulatório. Um deles foi aqui sublinhado pela Inês, é o dilema entre a inovação e a imposição de limites da tutela de valores e de princípios. E, de facto, nós estamos num momento em que estes desenvolvimentos tecnológicos e as suas aplicações vêm, sobretudo, de blocos ou de países concorrentes da União Europeia. Ou seja, vêm dos Estados Unidos em grande medida, vêm em grande medida da China, e os Estados europeus e a União Europeia têm aqui uma tarefa difícil, que é a tarefa de ser campeã da regulação, do estabelecimento de regras, de limites, de princípios que submetam a critérios éticos, que respeitem os direitos humanos e que ainda para mais contribuam para uma economia verde, mas ao mesmo tempo a intenção é não se deixarem ficar para trás na corrida tecnológica que existe com os outros blocos. Ora bem, aqui eu centraria a minha intervenção muito breve em 3 questões específicas suscitadas pela inteligência artificial generativa. Uma que tem que ver com dados, outra que tem que ver com segurança e outra que tem que ver com os próprios conteúdos. Do ponto de vista dos dados, obviamente, também aqui já foi muitas vezes mencionado nos dois painéis anteriores e também agora pela Inês, a questão da propriedade intelectual e dos direitos de autor. Ou seja, entre as 4 alternativas que eu diria que seriam possíveis numa tomada de posição sobre a possibilidade ou não possibilidade de utilização de obras protegidas por direito por propriedade intelectual, permitida em geral sem mais, permitida com obrigações de transparência, permitida mas com remuneração dos titulares dos direitos ou proibida, foi esta permitida com obrigações de transparência que aparece aqui transcrita de alguma maneira a ideia de que esta utilização pelos diferentes sistemas, pelos modelos fundacionais, seja feita através com publicidade suficientemente detalhada do uso dos dados de treino protegidos sobre o direito de autor. Portanto, obviamente, esta é uma questão que eu acho que é central e vai ser discutida certamente nas negociações que vão ter lugar agora entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho. Vamos ver, e pode ser que aqui, do ponto de vista também da discussão, possa surgir luz da parte de um especialista em direito de autor, que é o Tito, que está aqui no nosso painel. Segundo aspecto tem que ver com a proteção de dados pessoais. Como todos sabemos, quando foi lançado o ChatGPT, passado algum tempo, a Comissão Italiana de Proteção de Dados determinou a proibição de acesso dos utilizadores em Itália
ao ChatGPT, e isso levou, como saberão, a que houvesse uma certa negociação, por um lado, e uma alteração dos próprios critérios de liberdade do utilizador na modelação da utilização dos seus próprios dados. Ou seja, hoje, os utilizadores, e se olharem hoje para o ChatGPT, têm já a opção de optar pela não utilização dos vossos dados pessoais para alimentar o sistema, e têm já a opção de apagamento do histórico relativamente às vossas próprias perguntas e às respostas. Portanto, isso mostra a tensão que existe e a interseção que existe entre a inteligência artificial generativa, a regulação deste tipo de modelos e a regulamentação da proteção de dados, os RGPD, as legislações complementares e tudo mais. Depois, obviamente que há um risco de que aqui não se falou ainda, penso eu, mas tem que ver com o seguinte: à medida em que estes sistemas estão cada vez mais inseridos nos modelos de negócio, nos modelos de produção e distribuição de bens e serviços, nos modelos de ensino, nos modelos de saúde, de defesa, naturalmente a segurança, e em particular a cibersegurança, é uma ameaça, e o nível de transparência que existe e o nível de investimento na cibersegurança vai ser também crucial para que não existam, digamos, escândalos tipo Cambridge Analytica, mas com outros contornos nestas áreas. Depois, também aqui hoje se falou de alucinações, no sentido técnico, propriamente técnico, não psicológico, mas um conhecido filósofo da tecnologia, o Luciano Floridi, num recente artigo, fez esta pergunta ao ChatGPT: qual é o nome da filha da mãe da Laura? E a resposta, ora bem, a mãe da filha da mãe da Laura, obviamente não pode deixar de ser a Laura, mas o ChatGPT disse que não tinha informação suficiente para responder à questão. Pode providenciar mais contexto, mais detalhe sobre quem é a Laura e quem é a sua mãe? E mais detalhe foi dizer qual é o nome da única filha da mãe da Laura. Portanto, para evitar qualquer dúvida sobre se houvesse mais filhas ou não houvesse. Mas, mesmo assim, o ChatGPT, de facto, não conseguiu chegar a uma resposta. Isto mostra, de facto, um bocadinho, alinha-se um pouco com aquilo que disseram nos primeiros painéis, em particular a ideia de que, de facto, não estamos a falar propriamente de inteligência. De facto, aprendemos todos aqui um pouco sobre como funcionam estes modelos, e isto chama a nossa atenção também para os limites, ou seja, nós temos um potencial enorme destas tecnologias, mas também temos grandes limites com que essas tecnologias contam, ou seja, a presença do humano será sempre essencial para nós percebermos qual é a utilidade destes sistemas. Por muito que haja uma evolução, e vai certamente haver muita nos próximos anos, temos de sempre ter essa consciência desses limites, e a própria regulação vai ter de ser feita tendo em conta essa consciência. Depois, naturalmente, do ponto de vista da geração de conteúdos, temos aqui problemas que têm que ver com os limites que, por um lado, devem ser estabelecidos, e se forem, de facto, ver o ChatGPT já dá respostas em que tenta evitar certo tipo de direções, ou seja, evita insultar as pessoas, evita mostrar como é que se fabricam bombas, ou como se melhora o acesso ao suicídio, mas primeiro é possível enganar o sistema, muitas vezes, dizendo como é que eu evito
saber certo tipo de coisas, é possível construir perguntas ao contrário, de maneira a chegar a um resultado que o sistema evitaria. E, em segundo lugar, temos problemas que têm também sido discutidos e que têm que ver com um certo risco de que estes limites que a programação estabelece possam, no fundo, conduzir a enviesamentos ideológicos, ou seja, a conduzir-nos a soluções que, de alguma maneira, permitam, por exemplo, louvar um ditador numa determinada área política, mas não louvar um ditador de uma área política oposta. Tito, ainda tem tempo? 1 minuto. Pronto. Depois, naturalmente, e aqui entro em grande no tema em que o Tito pode ser especialista, é a ideia ou é a pergunta apenas de saber o que é que acontece aos conteúdos gerados por inteligência artificial, sejam esses conteúdos de texto, imagens, vídeos, programação, tudo isso pode ser protegido por direito de autor? Essa pergunta eu não vou responder. Depois tinha aqui umas disposições deste texto que a nossa oradora anterior também referiu. Queria apenas terminar com o seguinte. Enfim, temos estado a analisar fundamentalmente a abordagem europeia, mas, de facto, começa a haver a consciência, ao nível global, da necessidade de regulação. E, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a audição do Mark Zuckerberg na sequência do escândalo Cambridge Analytica, hoje é o Sam Altman, o CEO da OpenAI, aliás, precisamente ontem, foi ouvido no Senado americano, depois de ter jantado com uma série de senadores, e ontem realmente foi num espírito de grande colaboração e instou o Congresso americano a regular. E, portanto, aqui tem uma imagem de ontem e, entretanto, isto já em janeiro, o G7 também recomendou a existência de uma regulação da inteligência artificial baseada no risco e a China também está a trabalhar especificamente para regular a inteligência artificial generativa. E, por último, nós temos também trabalhos a decorrer no âmbito do Conselho da Europa no sentido da criação de um tratado internacional relativo à regulação da inteligência artificial. Aquilo que, de facto, me parece é que, apesar do efeito, chamado efeito Bruxelas, de que falou a Inês, na regulação europeia e do caráter paradigmático dessa regulação para o futuro, a existência de posição comum do ponto de vista da comunidade internacional e, em particular, daqueles players que são mais importantes, é cada vez mais urgente. Ou seja, é necessário que entre os Estados Unidos e a União Europeia existam posições comuns. Já sabemos que da parte da China será mais difícil, mas só, pelo menos com o Bloco Ocidental, só com algum grau de consenso é que conseguimos encontrar o justo equilíbrio entre inovação e regulação. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique Luís, perdão, e obrigado também pelo cumprimento aproximado dos limites temporais. Henrique, agora sim, para terminar, antes de, apesar de ter sido instado a entrar no debate pelo Luís, eu gostaria de reservar alguns minutos para questões da audiência, caso haja, portanto, seguiremos essa ordem, passarei a palavra ao professor Henrique Sousa Antunes e depois, havendo questões, teremos, espero eu, ainda 5 minutos para que as coloquem. Henrique. Muito bem, muito obrigado. Quero começar por agradecer a presença de todos e, muito em especial, a presença daqueles que compõem o grupo de investigação em Direito e Inteligência Artificial. Somos cerca de 30, de várias áreas, e eu agora fiquei aqui entalado por este meu querido amigo Luís Barreto Xavier e pela colega do painel, entre este painel e o próximo painel,
desejando, aliás, que permaneçam para assistir, tenho a certeza, a um painel muitíssimo interessante sobre a dimensão ética convocada pela inteligência artificial generativa. Eu vou tentar cumprir os 10 minutos que eu tenho, precisamente, para não demover as pessoas de ficarem para o próximo painel. E o que eu proponho é uma viagem. Uma viagem muito simples, muito breve. Eu acho que já aqui todos ficamos perfeitamente cientes da necessidade de fazer um enquadramento regulatório e, porventura, um enquadramento regulatório exigente dos vários sistemas de inteligência artificial de risco elevado e, em particular, agora da inteligência artificial generativa. A viagem que eu gostaria de propor é a seguinte. Na verdade, começa aqui a regulação, mas a regulação não acaba aqui. Há uma dimensão da regulação absolutamente determinante para conseguir obter a confiança dos cidadãos, que é, digamos, a pedra fundadora do desenvolvimento da inteligência artificial em qualquer sistema económico ou jurídico, e que é a questão da responsabilidade. A responsabilidade civil, em particular, ou seja, a indemnização dos danos, tem que ter uma resposta adequada àquilo que são os desafios trazidos pelos sistemas de inteligência artificial, em particular pelos sistemas de inteligência artificial de risco elevado. E a viagem que eu proponho é a seguinte. Qual é que é a abordagem que o legislador europeu está a fazer no plano da regulação da inteligência artificial? Eu acho que não nos podemos deslocar daquilo que será um enquadramento principiológico. E eu proponho aqui dois grandes princípios que poderão orientar a regulação da inteligência artificial e que estarão, com certeza, na base das opções que foram sendo tomadas pelo legislador europeu, e que são o princípio da inovação e o princípio da precaução. Deixem-me dizer-vos que eles não têm origens semelhantes na Europa. O princípio da precaução tem assento no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, aparece em matéria ambiental, mas depois converteu-se num princípio geral do direito da União Europeia, e o princípio de inovação surge nas políticas públicas europeias sob o impulso das empresas, dos gestores de grandes empresas, que, no fundo, receavam o impacto do princípio da precaução no desenvolvimento de algumas tecnologias, e, em particular, da inteligência artificial. Este é o enquadramento que nós temos. Ora bem, o que é que o Regulamento de Inteligência Artificial nos traz? A meu ver, e isso é dito claramente no Explanatory Memorandum, a que há pouco a Inês fazia referência, o princípio que foi dado prioridade é o princípio da inovação. Com certeza que há lá sistemas de inteligência artificial proibidos. Mas nos sistemas de inteligência artificial permitidos, o princípio que prevalece é o princípio da inovação. E está lá dito no Explanatory Memorandum que, apesar de se querer promover uma defesa particularmente exigente dos direitos fundamentais, o princípio que deve orientar a regulação é o princípio da inovação responsável. Ora bem, se é o princípio de inovação responsável, isto significa, de alguma forma, fechar a porta à precaução. De alguma forma, fechar a porta à inovação, ou de alguma forma, fechar a porta às barreiras à inovação que pudessem, digamos, ser colocadas em causa por alguns riscos ditados por avaliações objetivas, embora de incerteza científica. Se é assim, então no plano da responsabilidade civil tem que haver um contrapeso. E qual é esse contrapeso? Como é sabido, enfim, a maior parte das pessoas que aqui está é jurista, mas a responsabilidade civil assenta no princípio da culpa. Mas também sabemos que a responsabilidade civil tem muitas exceções importantes de responsabilidade objetiva, sem culpa, uma das quais é a responsabilidade do produtor. Matéria que naturalmente interessa neste domínio da inteligência artificial. Mas agora eu refiro-me não ao produtor, onde me parece que o desenvolvimento europeu vai sendo adequado, ou seja, no fundo é procurar cimentar a responsabilidade objetiva do produtor, adaptando-a à realidade digital em que nós vivemos, mas gostava de centrar a minha atenção no, enfim, designado deployer, ou seja, enfim, operador, utilizador, usuário, que vai ter um papel absolutamente fundamental no âmbito da inteligência artificial generativa. E o que é proposto pela Comissão Europeia, e devo dizer que eu não consigo entender
ao arrepio daquilo que foi sempre sendo dito na academia, daquilo que era dito pelas próprias instituições europeias, o modelo que é proposto pela Comissão Europeia em setembro do ano passado é um modelo baseado na responsabilidade com culpa. Ou seja, estamos perante uma realidade onde a incerteza é mais do que muita. Estamos perante uma realidade onde a confiança é absolutamente necessária. E a Comissão Europeia o que vem propor é um modelo em que vai, no fundo, colocar os particulares, os cidadãos, em litígios longos, complexos, desequilibrados, mesmo beneficiando de presunções de culpa, de divulgação de elementos de prova, que é aquilo que, no fundo, é proposto pela Comissão Europeia, de presunções de causalidade, mas não deixamos de estar sempre assentos no modelo de culpa. Ora, nem os acidentes de viação assentam hoje em dia no modelo de culpa. Acidentes de viação com estes carros, enfim, que todos nós conduzimos diariamente. Porquê? Porque se reconhece que é uma atividade perigosa. Eu pergunto, haverá receio maior de uma atividade perigosa do que aquele que nós estamos aqui a sentir logo hoje à tarde, que é o desenvolvimento da inteligência artificial? Eu não estou a discursar contra a inovação na regulação da inteligência artificial. O que eu estou a discursar é contra não haver um contrapeso em domínios que são absolutamente relevantes, a jusante, como seja o domínio da responsabilidade. É inconcebível, devo dizer, enfim, eu venho escrevendo sobre isto e venho disponibilizando os meus textos à comunidade, inconcebível que, de facto, a Comissão Europeia tenha admitido que a inovação pudesse desempenhar precisamente para que a União Europeia tivesse o papel que economicamente quer ter no sistema do desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, viesse permitir que no plano da responsabilidade a resposta fosse a culpa. Não pode ser. Isso é absolutamente inadmissível. Mais até, eu acho que nós devemos pensar fora da caixa e começar a pensar nos seguintes termos. A realidade da inteligência artificial é uma realidade diferente daquela que conhecemos no plano da responsabilidade civil hoje em dia aplicada. Ou seja, a realidade da responsabilidade civil hoje em dia aplicada é a realidade de um sistema antropocêntrico, ou seja, baseado no homem, não é? E monocausal, em que, enfim, embora por vezes haja a intervenção de várias causas, em regra, trata-se de um agente humano que causou determinado dano e nós conseguimos identificar o agente e conseguimos, de facto, perceber que não terá havido intervenção de múltiplas causas na ocorrência do dano. Ora bem, a realidade, tal como foi, aliás, dito pelo Comitê de Peritos, que tinha sido nomeado pela Comissão Europeia para pensar nestes temas da responsabilidade civil, a realidade que nós vamos ter com o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, e pelos vistos mais rapidamente do que aquilo que imaginávamos, é uma realidade maquinocêntrica. Foi aqui dito no painel técnico, não é? Quer dizer, nós não sabemos muito bem, quer dizer, fazendo o paralelismo, aliás, com o pensamento humano, nós não sabemos muito bem como é que o pensamento humano funciona e já começamos a não perceber muito bem como é que isto poderá funcionar. Ou seja, há coisas que nunca vamos perceber muito bem porque é que vão acontecer. Quer dizer, imaginem uma empresa que utiliza um sistema de inteligência artificial, enfim, num determinado domínio de particular sensibilidade, não é? E esse sistema de inteligência artificial decide, por exemplo, gerar uma resposta que leva à prática de um facto danoso do próprio utilizador. Imaginemos, sei lá, um suicídio. Ou imaginemos uma decisão financeira ruinosa, não é? Ora bem, pergunto, podemos continuar a viver sob o sistema da culpa ou sequer mesmo podemos continuar a viver sob o sistema da responsabilidade? E a minha proposta é esta, já estamos em cima dos meus 10 minutos, a minha proposta é esta. Eu acho que, tendo em conta a voracidade com que o desenvolvimento da inteligência artificial vai ocorrendo e tendo em conta que não sabemos onde vamos parar, então que haja precaução no domínio da responsabilidade. Sem prejuízo, obviamente, dos limites à inovação no domínio regulatório. E isso significa o quê? Criar uma resposta imediata aos danos que venham a ser gerados por sistemas de inteligência artificial de risco elevado. E o que é essa resposta imediata? Essa resposta imediata passa naturalmente por fundos de compensação. Quem é que deve financiar os fundos de compensação? Claro que a União Europeia deve ter aqui um papel absolutamente fundamental a desempenhar. Porquê? Porque é a própria União Europeia que propõe na regulamentação da inteligência artificial a prevalência da inovação. E digo mais, até mesmo o Parlamento Europeu, nestas alterações que agora aprovou, as comissões aprovaram no dia 11 de maio, ainda acentuaram mais essa inovação. Deixem-me só dar 2 exemplos. O que é que são sistemas de inteligência artificial de risco elevado? Na proposta da Comissão Europeia, uma das modalidades é esses sistemas de inteligência artificial atuarem em domínios que vêm identificados no anexo.
E a resposta era automática. Se o sistema de inteligência artificial atua neste domínio, é um sistema de inteligência artificial de risco elevado e então vai ser submetido a um determinado conjunto de requisitos relativamente apertados, no sentido de controlar os efeitos danosos desse sistema de inteligência artificial. Ora bem, o que é que o Parlamento Europeu veio agora propor, nessa aprovação que há pouco a Inês dizia, até bastante expressiva? Pois bem, o Parlamento Europeu vem dizer que só são sistemas de inteligência artificial aqueles que estão no anexo 3, de alto risco, exatamente, aqueles que estando no anexo 3 sejam potencialmente causadores de um risco, de um dano significativo. Ou seja, já não há uma integração automática ou uma qualificação automática. Portanto, só teremos sistemas de inteligência artificial se houver, de facto, um risco de podermos estar perante a criação de um dano significativo para os interesses que estão referidos no anexo 3. Portanto, deixamos o automatismo e passamos para aqui. Isto é a situação da inovação. Se assim é, tem que haver um contrapeso, volto a dizer, no ressarcimento dos danos. E o ressarcimento dos danos vai ter que passar por sistemas de segurança social, fundos de compensação privados, financiados também pela União Europeia, se a União Europeia, de facto, quer, como parece querer, ter algum papel a desempenhar no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial num plano global. Dir-me-ão, e a responsabilidade? O efeito preventivo que pode ter deixa de existir? Não, a responsabilidade existirá. Só que a responsabilidade existirá no plano do direito de regresso. Será a segurança social, serão os fundos de compensação que irão atrás dos sistemas dos produtores dos sistemas de inteligência artificial, produtores no sentido amplo utilizado geralmente no direito europeu, serão eles que irão atrás dos produtores e não é o cidadão ou os cidadãos que venham a ser lesados pelos sistemas de inteligência artificial que terão que estar anos e anos e anos e anos com o risco de uma litigância infrutífera, mal sucedida e com custos emocionais, físicos, patrimoniais que nem nós conseguimos controlar. Portanto, a União Europeia tem, a meu ver, o dever absolutamente determinante de garantir, se quer a inovação, de garantir que no plano da responsabilidade os cidadãos têm uma resposta automática e imediata relativamente aos danos que venham a sofrer. E, portanto, a meu ver, isto tem que estar em cima da mesa e não tem estado, e volto a dizer, a Comissão Europeia muito me surpreendeu. Espero que o Parlamento Europeu, que em tempos tinha apresentado uma proposta de responsabilidade objetiva, bata o pé firmemente a algo que me parece minar a confiança, que volto a dizer, é um pilar estruturante do desenvolvimento da inteligência artificial. Peço desculpa, foram 14 minutos, mas eu fico muito entusiasmado com este tema, porque, de facto, acho que os cidadãos têm que ter uma voz e talvez este tema seja um tema mais reconhecível por todos nós, porque é um tema clássico de responsabilidade, não é? Do que as especificidades técnicas que a própria regulação da inteligência artificial convoca. Peço desculpa. Muito obrigado. Henrique, falávamos há pouco do risco de substituição dos seres humanos por máquinas. Cá está um excelente exemplo de como teria sido melhor ter um moderador robô, porque provavelmente os limites teriam sido estritamente cumpridos, com prejuízo provavelmente para a integridade física dos nossos oradores, mas enfim, talvez seja melhor assim. Ora, tendo ainda, não tendo na verdade minutos, mas querendo cumprir uma promessa que fiz, gostaria de reservar os próximos 4 minutos, se puder ser, para recolher questões que eventualmente haja da parte da audiência. Eu vejo ali o Dr. António. Boa tarde. Antes de mais, muitos parabéns por todas as intervenções até agora. Acho que este evento tem sido um sucesso, claramente. Eu queria fazer uma pergunta que vem também um pouco na sequência da questão da responsabilidade e para mim é central, que é a relação da inteligência artificial com a propriedade intelectual. Eu falo por defeito próprio, enfim, sou sócio aqui na Abreu Advogados na área de propriedade intelectual e parece-me que esta é uma das questões centrais, sem dúvida, o confronto que existirá entre a inteligência artificial e a propriedade intelectual e, em particular, com o chat GPT ou GPT, que me tenha percebido que atualmente, e posso dizê-lo também com o apoio de alguma doutrina, já está a infringir uma série de obras protegidas por direito de autor. E, neste sentido, eu gostaria de perguntar à doutora Inês Pinto
se existe algum mecanismo na nova regulamentação que permita mitigar o risco de infrações de propriedade intelectual, concretamente o direito de autor, por exemplo, à semelhança do que foi feito com a diretiva do mercado único digital. Portanto, incentivando as empresas criadoras ou geradoras de inteligência artificial a negociarem licenças com os titulares dos direitos. Parece-me que isto é fundamental. Caso contrário, vamos ter um sistema que, até pela intervenção da inteligência artificial que escapa um pouco ao controle do próprio ser humano, vamos ter inúmeras situações de infrações de propriedade intelectual. E este último aspecto que foi referido é muito importante. É que não pode ser só uma responsabilidade por culpa. Tem que haver até responsabilidade por negligência, como acontece nas legislações de propriedade intelectual por todo o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António. Eu não sei, Inês, se ouviste a questão que foi colocada, conseguiste ouvir bem? Sim, muito bem. Eu, antes então de passar a palavra à Inês e eventualmente ao Henrique e ao Luís, recolheria uma última pergunta e depois passaria a palavra aos três, se houver essa última pergunta. Sendo assim, muito bem. Inês, tendo sido instada especificamente a responder à questão, passava de primeira palavra e depois perguntaria ao Luís e ao Henrique se gostariam também de intervir. Força. Obrigada. Não, porque tem que ser o host a permitir que eu fale, e bem. De forma sucinta, a resposta ainda não é final, porque ainda estamos numa fase negocial e agora veremos em que é que o Parlamento e o Conselho se conseguem colocar em acordo, mas o que está proposto neste momento no texto, na posição negocial do Parlamento Europeu, especificamente no artigo 28, 28º-B, que dispõe sobre as obrigações do fornecedor de modelos fundacionais, em particular no parágrafo 4º, linha C. Portanto, eu já tinha explicado que existem obrigações adicionais de transparência em relação a estes sistemas de inteligência artificial generativos. Este parágrafo 4º dispõe precisamente sobre essas obrigações e diz que, em relação a estes modelos, que são especificamente intencionados para gerar, com diferentes níveis de autonomia, conteúdo complexo como texto, imagens, áudio ou vídeo, portanto, Generative AI, e em relação aos fornecedores, aos providers que se especializam portanto, providenciar estes modelos fundacionais ou integrá-los num sistema generativo, a obrigação concreta, sem prejuízo do que dispõe a legislação nacional ou europeia em relação aos direitos de autor, é que estes fornecedores têm que documentar e fazer pública a partilha de um sumário suficientemente detalhado do uso de dados para o treino do sistema em questão, protegidos sob copyright law, portanto, protegidos através de direitos de autor. Portanto, esta é uma obrigação concreta que está prevista no texto do Parlamento, e eu posso dizer, abrindo um bocadinho, ou retirando um bocadinho o véu, que foi uma questão bastante controversa. Portanto, este wording, às vezes tenho que pedir desculpa porque, por vezes, a tradução imediata já não é possível ao final do dia. Mas esta formulação, já de si, cada detalhe é o resultado de um compromisso político. Havia também quem quisesse que fosse especificamente mencionado os tipos de modelo de licença subjacentes a esta utilização, mas não houve acordo em relação a essa especificação. Portanto, este é o texto que temos. Repito, artigo 28º do texto do Parlamento, parágrafo 4º, a linha C, e que está acompanhado pelo considerando 60H, onde está também mais especificada a relação com outros instrumentos jurídicos existentes no ordenamento jurídico da União, e sabendo também que o TIT é especialista nestas áreas, diria que está ainda mais bem colocado para dispor sobre elas se for relevante, mas espero ter respondido à pergunta.
Muito obrigado. Inês, eu, enfim, conhecendo muito bem, sendo muito amigo dos outros dois oradores do painel, sei bem o que eles vão fazer, que é passar uma palavra para responder à pergunta, ou pelo menos para dar a minha opinião e reagindo também ao comentário do Dr. António. O que é que me parece? A Inês explicou-nos o conteúdo deste 28C, número 4, 28B, perdão, número 4, a linha C, assim é que vem impor aos fornecedores destes sistemas uma obrigação de dar um resumo suficientemente detalhado das obras protegidas por direito de autor, de que faça o uso, ou com que alimentem, mais uma vez antropomorfizando, com que alimentem estes sistemas. Qual é que é o problema, Inês? Eu compreendo que esta fórmula tenha sido objeto de uma negociação muitíssimo difícil, muitíssimo complexa. O problema é que o resultado está condenado a ser letra morta à nascença. Porquê? Porque tendo em conta os requisitos, tendo em conta o volume de dados com que estes sistemas são alimentados, tendo em conta os requisitos de proteção muito pouco exigentes do direito de autor, tendo em conta a falta de um requisito de registro constitutivo da proteção de direitos de autor, ou seja, ao contrário daquilo que acontece, e estou a generalizar com as marcas, as patentes e outros direitos de propriedade intelectual, os direitos de autor não têm de ser registados, a proteção emerge com o mero ato de criação. Tendo tudo isto em conta, é simplesmente impossível para um fornecedor destes sistemas cumprir a obrigação. É impossível porque estes sistemas são alimentados com bilhões de obras protegidas por direitos de autor. É impossível dar um sumário suficientemente detalhado, além de que é impossível saber que obras destas é que são protegidas sem os próprios fornecedores dos sistemas fazerem um juízo que não lhes compete fazer. É impossível saber quem é que é o titular de direitos sobre estas obras, portanto, eu percebo que tenha sido a estratégia que se conseguiu, ou a fórmula com que se conseguiu, a que se conseguiu chegar no termo da negociação, mas é uma fórmula que me parece que está condenada, como disse, a ser letra morta. E, enfim, já cedemos. Não sei, Inês, se queres responder ou não, eu não gosto muito de ser eu a terminar. Claro que sim, força. Obrigada. Rapidamente, apenas para dizer que compreendo perfeitamente o ponto em si. A questão aqui é que, uma vez mais, a intenção era permitir que, através deste sumário, quaisquer autores que estejam, porque já existe um grande movimento da parte também desse setor, de trazer à luz os problemas com que se confrontam na proteção dos seus direitos relativamente ao uso das suas obras já em demasiados sentidos pelos diferentes sistemas já em utilização e, portanto, acho que aqui o que se impõe mais tarde, nas negociações com o Conselho, é também incidir um pouco sobre como é que esta materialização pode ter algum valor acrescentado e não, no fundo, produzir um resultado semelhante à inexistência de qualquer formulação Sim. no texto relativa a esta questão. Já agora, se puder, atrever-me a fazer uma sugestão, porque a ideia, o objetivo é bom, não é? Que é dar aos titulares de direitos a possibilidade de perceber se as suas obras foram utilizadas no treino destes sistemas e viabilizar o opt-out. O sistema de opt-out é um sistema que está previsto numa outra diretiva, direitos de autor, viabilizar este opt-out. Mas para isso eles têm de saber se as suas obras foram utilizadas. Mas para saberem se as suas obras foram utilizadas, era se calhar mais fácil para toda a gente que fosse criada uma obrigação de dar acesso aos datasets, fazendo prevalecer essa obrigação sobre, enfim, segredos de negócio que estas empresas recorrentemente invocam em sua defesa, mas parece-me que a única forma de o fazer é publicitar os datasets e permitir aos titulares de direitos irem procurar lá as suas obras e fazer opt-out do sistema de treino. Mas, enfim, fica a sugestão, mais uma vez pedindo desculpa a todos, em particular aos oradores e ao moderador do próximo painel. Dou então por encerrado este painel. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado aos nossos oradores também. Obrigada, boa tarde.